Bom, agora que você já fez a reserva do dia a dia, a reserva de emergência e tudo mais, temos que pensar nos investimentos que você vai utilizar em até 3 anos. Por exemplo, uma viagem, um intercâmbio daqui a 1 ano, comprar uma casa daqui a 3 anos, enfim, qualquer objetivo que você tenha nesse período de curto prazo, que é até 3 anos. E aí, para isso, o investimento mais indicado seria o investimento de renda fixa, em que a gente tenta evitar o máximo possível o risco de oscilação durante esse período. No entanto, renda fixa não é tão simples quanto parece, e aqui vou passar minhas ponderações. Primeiro ponto, se atentar no vencimento do seu ativo de renda fixa. Ele precisa estar alinhado com o seu objetivo. Se você pretende comprar uma casa daqui a 3 anos, você não vai aplicar num ativo que o vencimento é daqui a 5 anos, né? É claro! E geralmente, para esse prazo mais de curto prazo, os investimentos mais comuns são os queridinhos do FGC, como CDBs, LCs, LCIs e LCAs. Lembrando que o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, que te dá uma segurança maior, que se você aplicar num CDB, por exemplo, se o banco quebrar, ele te garante até R$250 mil. E essa garantia é por banco ou conglomerado financeiro. Então eu posso aplicar no banco A, B, C, D, claro, valores menores que R$250 mil, que por banco máximo é 250 mil, e estar diversificado e protegido pelo FGC. A única questão é que o teto máximo dessa garantia por CPF é de R$1 milhão durante 4 anos. Então, se você é multimilionário, não dá para você diversificar em 40 CDBs aplicando cada um, sei lá, R$200 mil, que se muitos deles quebrarem, durante 4 anos você vai receber R$1 milhão de volta. Então, como resumo da ópera dessa dica aqui, que não vai aplicar mais do que R$250 mil num CDB ou LCI, LCA de um banco pequeno ou médio, sabendo que você tem diversas opções de CDBs, LCIs e LCAs de N instituições em que você pode diversificar esse risco. E também não precisa aplicar o valor exato da FGC, 250 mil por banco, porque se o banco quebrar, o FGC te ressarce não só que você aplicou, mas também o rendimento até a data da falência. Então, se você aplica R$250 mil hoje e daqui a 1 ano está com R$300 mil, o FGC só vai te pagar 250 mil. Já se você aplica o valor menor, sei lá, 200 mil reais, 100 mil reais, passa 1 ano e o banco quebra, você está com 130, 140, você vai receber não só o que você aplicou, mas o rendimento, porque está no valor inferior dos 250 mil. Beleza? Agora vamos para os outros pontos aqui. Não é porque também tem a garantia do FGC que você precisa chutar o balde. Se, por exemplo, tem 2 ativos de renda fixa com taxas bastante semelhantes, prazo exatamente igual, só que o risco é muito maior do que o outro, se você parar para pensar a relação risco-retorno, não vale tanto a pena pegar o que está com uma taxinha um pouquinho maior. Até porque se a instituição quebrar, o FGC não te paga no dia seguinte. Às vezes leva semanas até meses e durante esse período não está rendendo nada. E também vale lembrar que o FGC não tem dinheiro infinito, é que nem uma seguradora. Se, por exemplo, eu sei que esse cenário é bastante improvável de acontecer, mas se todos os carros quebrarem, derem PT, a Porto Seguro não teria dinheiro caixa para sustentar. O FGC também não. Se der uma crise, uma porrada de banco quebrar. Falando nessa questão de risco e retorno, um bom norte que você pode se guiar se tem uma boa taxa ou não é olhar os títulos públicos, como por exemplo Tesouro Direto. Se tem um tesouro pré-fixado, por exemplo, 2024, com uma rentabilidade de cerca de 11,39% ao ano, eu não vou aplicar no CDB com o mesmo prazo pagando uma taxa menor. Não faz muito sentido isso, porque o investimento mais seguro que a gente tem aqui no nosso país são os títulos públicos, Tesouro Direto, que nada mais é do que a gente prestar o dinheiro para o governo. E ele é o mais seguro porque se o governo às vezes está numa situação que não está conseguindo pagar dívida, ele consegue emitir moeda, pagar a dívida. Claro que tem um efeito colateral de gerar inflação, mas é a única instituição que consegue fazer isso. E se o governo em algum momento decidir dar o calote, não quiser de fato pagar, pode ter certeza que os outros investimentos vão estar bem piores. Voltando para o risco, a principal métrica que eu acho que você avaliar o risco de um CDB, LCI, LCA e tudo mais, é através do rating das agências de risco. Sabe aquelas notas AAA, ABB, C, D, que parecem nota de colégio? Então, segue a mesma lógica. Quanto mais A's, melhor, e quando vai caindo para o B, C, D, o risco vai aumentando. E essas notas finais, digamos assim, são feitas pelas agências de rating, como Fitch, Moody's, Standard & Poor's, que tem todo um trabalho de análise para poder chegar nesse resultado final. O único ponto que eu fico meio assim é que quem paga essas agências são os próprios bancos. Então, sei lá, né? Depois que eu vi aquele filme A Grande Aposta, sempre fico com o pé atrás. Just answer the question, Georgia. Can you name one time in the past year where you checked the tape and you didn't give the banks the AAA percentage they want? If we don't give them the ratings, they'll go to Moody's, right down the block. If we don't work with them, they will go to our competitors. Not our fault, simply the way the world works.
Mas também, se eu não confiar nisso, vou confiar em quem, né? Sei que tem alguns bancos, instituições financeiras que não tem esse rating. Até quando a gente entra na plataforma de renda fixa aqui da XP, tem alguns que estão em branco, né? Porque os bancos acreditam, como tem um custo de fazer essa análise, alguns acham desnecessário. E aí tem o plano B, só para você também não ficar no escuro. Tem N falhas, não é o mundo ideal, mas eu vou passar aqui o site que eu costumo entrar, que é o Banco Data. Bom, esse é o site, bancodata.com.br, digita o nome do banco. O principal aqui é o índice de Basileia, que nada mais é um índice que busca medir o índice de solvência da instituição financeira. Então, quanto mais no verdinho aqui, melhor. Lembrando que o mínimo exigido pelo Banco Central é de 11%. Além disso, nesse site você consegue ver outras informações sobre questão de lucro, patrimônio, a evolução, o histórico e tudo mais, só para você ter uma noção. Até porque se fosse tão simples assim, de bater o olho no site e já tirar uma conclusão, as agências de rating, né, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, não teriam necessidade de existir, né? Então, eu acho que tem um valor maior esses ratings que as agências de riscos fazem do que talvez a sua conclusão de olhar esses dados desse site. Tome muito cuidado com isso, porque às vezes você pode tirar conclusões não muito favoráveis para os seus investimentos. Continuando nesse tema de risco, uma coisa que eu acho interessante da XP, por mais que esses ativos aqui tenham a garantia da FGC, que dá uma segurança maior, a XP não aceita qualquer ativo dentro da plataforma. Meio que ela faz uma curadoria, porque se o banco está muito mal das pernas, sabe que vai quebrar provavelmente muito em breve, e a relação custo-benefício acaba não valendo muito a pena, ela nem deixa entrar. Ah, então quer dizer que se eu aplicar em algum ativo aqui, a empresa não vai quebrar? Não, né? O risco sempre vai existir, o que é importante é que eles tenham uma atenção especial nesse quesito. Outro ponto importante ao se investir em renda fixa é ver qual indexador você vai escolher. Se vai ser atrelado à inflação, se vai ser um pré-fixado, que você sabe exatamente quanto você vai ganhar, ou se vai estar acompanhando o CDI. E aí eu acho que depende muito do seu objetivo. Se, sei lá, você vai comprar um bem material que sabe que a evolução do preço vai acompanhar a inflação, por exemplo, um atrelado ao IPCA faz total sentido. Já outro objetivo que você sabe que vai subir de preço 5% por ano, que é uma data fixa, talvez um pré-fixado seja mais interessante. Enfim, depende muito de cada situação. Eu, particularmente, tendo a gostar mais dos atrelados ao IPCA, à inflação, porque, sei lá, eu consigo dormir, fico mais tranquilo, digamos assim, sabendo que eu vou bater a inflação e ganhar mais um pouquinho. Bom, e um outro ponto que muita gente acaba me perguntando, que, tem o CDB do banco X, tem uma LCI e LCA também do banco X, com o mesmo prazo. Geralmente as taxas são diferentes, porque LCI e LCA são isentos, CDB não é isento, qual que vale mais a pena? E aí você precisa fazer uma regrinha básica, um cálculo bem simples. Vou colocar o resultado final aqui, a tabela tanto do pré-fixado, quanto também do pós-fixado. Daí você dá um print e guarda em algum lugar para você poder consultar depois. Mas geralmente, só para não ficar sem dar resposta aqui, no curtíssimo prazo, 3 meses, 6 meses, até um ano, LCI e LCA tendem a ter um retorno melhor do que os CDBs, e depois de 2 anos, que já cai na alíquota mínima, né, do CDB de 15%, CDBs acabam valendo mais a pena, sem contar também que são raros LCIs, LCAs de prazos mais longos. Eu só não fiz a tabelinha comparativa do indexador IPCA, porque para eu chegar no número exato, eu precisaria saber de quanto que ia ser a inflação, coisa que eu não tenho bola de cristal, então não dá para prever, e por isso não fiz a tabelinha. Mas você vai ver que não tem nenhum problema, porque LCIs e LCAs geralmente tem um indexador pós-fixado, atrelado do CDI, ou então pré-fixado. Bom, e antes de fechar esse vídeo aqui, vou passar algumas dicas operacionais de como você conseguir as melhores taxas. O melhor momento é você entrar às 10 horas em ponto de segunda a sexta. Mas tem que ser em ponto mesmo. Entra até 9h50, fica dando refresh. Quando chegar às 10, fica lá, quando surgir a oportunidade você já pega. É tipo, sei lá, o Justin Bieber resolver fazer um show no Brasil, um único espetáculo, um único dia, e que tem apenas 1.000 ingressos. E aí os ingressos serão vendidos na plataforma XPTO na segunda-feira, às 10 horas da manhã, e os 1.000 primeiros que comprarem vão conseguir curtir o show. Para você conseguir pegar uma taxa de renda fixa fora do comum, é mais ou menos isso. Então, uma tática que recomendo é que você faça pelo computador, que é muito mais fácil você fazer operacional, fazer filtro e tudo mais, e também que, sei lá, 9h55 você já coloca o despertador, fica atualizando para as 10 horas, como você já atualizar, você já conseguir lá ser super rápido, porque saiba que você vai ter outros concorrentes também competindo pelo mesmo CDB, LCI, LCA, seja o que for. Então é isso, resumo, tem que ser ligeiro, porque é questão de segundos de você ver uma taxa lá e depois acabar.
E por que isso acontece, né? Agora eu acho que é um ponto importante de compartilhar com vocês. Espero que isso não ocorra com você, mas, por exemplo, o investidor me aplica num CDB de 5 anos, só que passa apenas 3 anos e ele, por algum motivo, precisa vender e resgatar esse CDB. Beleza, daí ele vai lá, coloca a venda, só que para ele conseguir vender de fato, ele precisa tornar esse ativo fenomenal, melhorando a taxa para o comprador. Beleza, vou comprar de você, toma o dinheiro, você consegue utilizar. Só que no momento que ele aumenta a rentabilidade para o comprador ver com bons olhos e comprar dele, ele tem um deságio muito forte no ativo, o que prejudica demais sua rentabilidade. Por isso que eu falo que é mais questão de vida ou morte para você resgatar um CDB LCI LCA antes do vencimento. Financeiramente, geralmente não compensa. Bom, eu particularmente não tenho muita paciência para ficar entrando às 10 horas da manhã lá, check, para minha carteira pessoal mesmo. E aí a segunda melhor opção é fazer via assessor, que às vezes o assessor consegue uma taxa melhor do que você encontra na própria plataforma da XP. A única coisa que eu peço para os clientes é que junte um montante de pelo menos 10 mil reais para eu poder mandar a ordem, para ele poder assinar tudo mais. Uma vez que, já estou dando a melhor taxa, já estou diminuindo o repasse que eu vou receber, tudo mais. Imagina ficar fazendo isso 1.000 aqui, 2.000 aqui, para uma porrada de clientes, acaba tornando inviável o operacional disso tudo. Então só por isso coloquei um mínimo de 10 mil reais, mas lembrando que o cliente, se ele quiser aplicar um valor menor no CDB, LCIs e LCAs, ele consegue, tanto pelo aplicativo quanto pelo próprio portal da XP. Então é isso, o objetivo até 3 anos, focar em renda fixa. Se você não sabe se vai utilizar o recurso em 6 meses, daqui a 1 ano, 2 anos, uma alternativa também é aplicar em fundos de renda fixa. Tem vários que aplicam em crédito privado, que tem uma boa diversificação e que os resgates são em torno de 30 a 45 dias. Ou seja, solicitou o resgate hoje, daqui 30 a 45 dias cai na sua conta para você poder utilizar. Digamos que tem mais liquidez que um CDB, que às vezes tem que esperar até o vencimento. Só lembrando que aqui não se trata de um fundo trivial, que você pode escolher qualquer um, que nem um fundo de renda fixa simples, que só compra títulos públicos. Aqui, como ele escolhe os créditos privados, é muito importante saber quem é a gestão, quais são os ativos que ele aloca e tudo mais. Se você é cliente, me manda mensagem que eu posso te apresentar algumas opções e você analisar. E aqui também tem um ponto de observação, que os fundos de renda fixa, esse crédito privado, pode ter uma certa oscilação. Diferente do CDB, LCI, LCA, que é praticamente uma linha reta, todo dia que você abre o aplicativo está positivo, nos fundos, dependendo do momento, pode ter uma oscilação para baixo e tudo mais. Claro que não é uma oscilação de multimercado nem de bolsa, mas é algo que pode existir em momentos mais caóticos. E sem contar que tem fundos de renda fixa que tem oscilação no DMA, como por exemplo o Tesouro IPCA ou pré-fixado de longo prazo. Por isso tem que escolher bem o seu fundo de renda fixa, saber aonde você está investindo para não ter surpresas. Não é porque o fundo é de renda fixa que é super conservador com baixa oscilação. Bom, chegamos ao fim. Se tiver dúvidas, sugestões, críticas e tudo mais, deixa nos comentários, me manda mensagem. Muito obrigado, até mais.